Boa tarde, pessoal. Olá, tudo bem? G. Anderson aqui falando, trazendo uma grande novidade. Curso de NHN com IA, ou seja, voltado para projetos de IA, com conteúdo 2024. Recém saiu lá pelo time da NHN um conteúdo novo, 2024, tá? Eu quis aqui também já trazer atualizado para vocês o que a gente vai ter uma série de aulas, tá? A gente vai criar uma playlist bem bacana e vai ser um conteúdo bem bom na massa, bem para quem está querendo, ó, como é que eu uso IA aí, como é que eu posso criar as minhas IAs no NHN agora em 2024, bem atualizado, né? Então a gente vai começar a primeira série falando do que de um ponto que eu achei que precisava ser melhorado, que é os conceitos fundamentais do NHN, como é que eles se encaixam com o IA, tá? Então, são aulas bem rápidas, bem dinâmicas, baseadas no conteúdo deles lá da NHN americano e europeu, né? Que a gente vai trocar essa ideia aí, tá bom, pessoal? Então, bora lá, né? Nossa primeira aula, Introdução à Automação e IA. Então, aqui a gente vai poder começar agora a entender melhor todos os conceitos e como é que... Porque eu vejo, IA, NTN, IA, e ninguém explica como isso tudo se encaixa, tá? Acho que é importante a gente encaixar as peças para saber realmente como tudo está relacionado para facilitar o trabalho. Eu acho que facilita bastante. São 9 aulas, essa é a primeira aula. Espero que vocês gostem, deixe o seu like e o seu comentário, tá? Vamos começar, bora lá para as aulas, né? Algumas perguntas aqui que a gente precisa responder para ter um bom projeto de IA dentro do NHN, né? Por que a gente precisa de automação IA? O que é automação com IA? Quais são esses conceitos fundamentais de automação na era da IA, né? O que é um workflow e melhores práticas de um workflow com IA? Isso que é importante a gente responder, tá? Bom, o que é uma automação que tem IA? Uma automação com IA é um conjunto pré-determinado de ações, ou seja, está limitado a um número de ações, ou seja, tem início, meio e fim, né? Que transfere dados, ou seja, a gente pega dados de um lugar e vai para o outro. E a gente tem dois grandes interesses aqui na questão de usar automação com IA. Aumentar a produtividade, ou seja, fazer mais com menos, rodar mais processos, ter mais inputs e resultados, né? E gerar melhores resultados de processo, ou seja, atender melhor, menor custo, gerar mais leads, vender melhor. Tem que ter isso, tá, pessoal? Se não tiver duas questões junto, é perda de tempo. A gente está falando em IA com automação, porque senão a gente vai levar muito tempo. É um processo que ainda requer um certo nível de investimento, porque a gente tem uns modelos de IA para serem usados, as LLMs, né, principalmente de IA generativa, e a gente precisa aliar produtividade com resultado de processo. Então, eu vejo que muitas vezes não se fala nisso, né? Vamos botar uma IA, vamos botar uma IA. Mas para quê? Produtividade e resultado de processo, tá? Então, se a gente pegar um exemplo aqui, né, de um processo bem corriqueiro que a gente tem, naturalmente se faz uma análise de receber um formulário, tá? Eu recebo um formulário e esse formulário é feito um direcionamento. Vou direcionar ele para o time de marketing, de operações, de atendimento, de suporte. Com a IA, eu estou adicionando uma nova camada nisso, que é, imagina lá, a potência de 1.000 pessoas analisando aquele meu problema. Então, eu tenho um canhão que eu não posso botar um canhão para matar uma formiga. Eu preciso direcionar bem esse canhão. Como é que... Aí eu começo a pensar nas questões relacionadas a isso, né? Como é que a IA pode ajudar
a melhorar a produtividade de análise dos meus formulários. Como é que acontece hoje? O formulário chega, eu preciso de uma pessoa para fazer uma análise, ela faz uma análise do formulário, aí quando vê no final do dia, ela manda o formulário para a área. Será que a gente colocar uma IA aqui, a gente não pode, com que a IA faça análise do próprio conteúdo do formulário e aí direcione isso automaticamente assim que chegue o formulário, ou seja, aumentou a produtividade, porque eu consigo analisar muito mais formulários e o resultado do processo melhorou, porque agora eu consigo direcionar ele muito mais rápido. Então, isso precisa ser avaliado quando a gente está falando de automação no NHN com o IA, tá? O que vai gerar de resultado. Então, mesma coisa serve para analisar planilhas, contactar, né, pessoas, falar de faturas que venceram, eu vou ajudar os clientes com isso, né? Então, para todos esses itens serve a questão da IA, né? E para que a gente possa começar a falar a linguagem da IA com o N8N, o N8N, né, como você preferir, a gente precisa entender o alfabeto dele. O N8N tem um alfabeto próprio, que vem do alfabeto da própria automação, né? Isso é muito comum em automação. Porém, a gente precisa entender esse alfabeto, né? Qual é a primeira questão que a gente precisa entender? Que todos os fluxos que a gente vai trabalhar têm triggers, ou seja, gatilhos. Eles começam de algum lugar. Eles começam de algum lugar de alguma forma. Como é que eles podem começar? De uma forma que seja manual, ou seja, com uma intervenção humana, alguma pessoa fazendo aquela intervenção. Scheduled, ou seja, agendados, né? Ou seja, eles têm um agendamento, então todo dia meia-noite, todo dia às 9 da manhã, uma vez por semana. Isso é perfeito se a gente precisa fazer processos. Vamos dar um exemplo, conferir as faturas que não foram pagas pelos clientes. Podemos conferir todo dia, 6 da manhã, e fazer um disparo para os clientes, fazendo uma lembrança do que não foi pago, né? E eles podem estar dentro de aplicações, tá? Aí, a outra parte que a gente tem bem importante dentro dos conceitos fundamentais é os filtros, ou seja, os direcionamentos que eu vou dar dentro da manipulação, principalmente de dados, né? Eu posso fazer vários tipos de filtro, a gente vai ver depois isso. Pegar dado, botar um dado junto com outro, tirar dado, excluir dado, selecionar dado, filtrar, então modificar dado. Então, o NTN te dá toda essa capacidade de transformação dos dados, filtragem, né, para que ele possa gerar o que a gente chama de ações, actions, né. Então, eu pego um fluxo que começou, esse fluxo que começou, ele tem um trigger. A partir desse trigger, a gente vai pegar os dados, que esses dados vão ser manipulados de alguma forma para ficarem no formato que eu desejo. E com esse formato que eu desejo, eu gero ações, que pode ser num CRM, num banco de dados, uma conexão com outro sistema via uma API, mandar uma mensagem de WhatsApp, conectar com o Google, ou fazer alguma interação junto com a API do Facebook, aí o céu é o limite, tá? Então, a gente pode fazer tudo isso dentro do que a gente chama de workflow, ou seja, ali, né, até a figurinha aqui, aqui na nossa direita, mostrando que tudo cabe dentro de um workflow, tá? Então, isso é muito importante para a gente entender que não adianta só pensar em IA, não adianta pensar só, mas agora eu tenho o NTN, eu sei fazer tudo, mas como é que isso entra dentro do meu conceito de workflow de automação, tá? Então, como é que a gente consegue agora fazer, né, essa junção de tudo isso com IA, né? Então, eu falei para vocês que a gente tem um trigger, o trigger é onde começa sempre o workflow. A gente tem várias questões relacionadas à transformação de dados, que eu posso ordenar os dados, filtrar os dados, formatar os dados,
segmentar, fazer split ou juntar, que é o merge, né? Fazer join desses dados que vêm de lugares diferentes. E aí eu tenho um aliado gigantesco, que é a IA, que eu posso agora, junto no NHN, que é a grande magia, o fascínio que tem, a gente colocar IA para analisar partes dos dados dentro dos workflows. Então, isso facilita muito. Eu posso usar a IA para fazer qualquer tipo de análise e também gerar conteúdos para me facilitar. Então, quero fazer posts, descrições de vídeos no YouTube. Eu tenho aí uma miríade de possibilidades que, com essa IA me trazendo essas análises, eu posso aí gerar o que a gente chama de actions, né? Ou seja, as ações relacionadas àquele processo. Com essas ações, eu consigo me conectar com outros sistemas e gerar os resultados que eu quero. Então, eu preciso ter o Actions, que com Actions é ali que eu vou gerar o resultado que eu preciso. Então, ele vai me conectar todo aquele dado que eu transformei, que eu joguei na IA, vai botar esse dado em um sistema e aí sim que vai ter a conexão para o resultado que eu desejo, tá? Bom, melhores práticas para montagem de um workflow com IA. A gente precisa mapear o fluxo. Eu gosto de fazer um mapeamento do fluxo bem completo, sem a IA, como é que ele é hoje. Criar esse fluxo sem a IA, para conseguir raciocinar bem como é que é os pontos. Ah, mas aqui nessa parte do banco de dados, aqui no banco de dados eu poderia colocar uma IA para analisar o que entrou no banco de dados. No Google Sheets eu poderia criar mais uma linha ou mais uma coluna analisando qual é a categoria do cliente que ele está, né? E aí, dependendo se aquilo for true ou false, eu posso mandar uma mensagem personalizada para o meu Slack baseado no que a IA trouxe. Ou se não, se for falso, eu não quero fazer nada, né? Então, eu posso olhar um fluxo como melhores práticas de NHN com ou sem IA. Já sem IA, a gente já é poderoso o NHN, mas eu diria para vocês que com as introduções de IA que a gente teve em 2023 e agora 2024, a gente está vivendo uma nova era da automação no code. Então, isso que é importante vocês atentarem, estudar e se aprofundar nessa questão de IA, por isso que a gente está trazendo esse conteúdo aí 2024, tá bom, pessoal? Então, aqui a gente encerra, paramos aqui, tá? Que aqui vamos para aula 2, né, do nosso curso. Espero que vocês acompanhem aí todas as aulas. Tem muita coisa bacana. Olha só, nessa primeira, olha a quantidade de coisa bacana que a gente já viu. As próximas a gente já vai começar a olhar o processo de uma maneira hands-on, ou seja, mão na massa. Então, espero que vocês aí curtam o conteúdo, o restante das aulas de NHN com IA para 2024, tá bom? Um grande abraço aí para vocês. Até a próxima.